Hoje eu quero falar com você sobre algo que provavelmente pode estar minando, pode estar atrapalhando a sua performance, os seus resultados, a realização dos seus sonhos. Isso é algo muito sério, tá? Muito sério. Eu estou falando sobre o nosso passado, as nossas dores, tudo aquilo que a gente sente com relação ao nosso passado. É disso que eu estou falando. Nós, muitas vezes, a neurociência, ela fala bastante disso. Nós ficamos, no passado, no futuro, e muito se fala sobre como aprender a estar no presente. E é justamente por isso, porque nós transitamos entre passado e futuro muitas vezes durante um único dia. Só que isso não é só o fato de você não estar presente, é o fato de o que isso acarreta. O que isso acarreta, essas dores, essas mágoas, esses sentimentos. Eu não sei qual é o nome que você dá, mas essas questões todas que você viveu e que ainda você traz, ainda nós trazemos. Ok? Eu estou falando sobre experiências como, fui demitido, perdi um ente querido, perdi dívidas, enfim, uma doença, traições, inúmeras coisas. A lista é grande, O mais interessante é que cada pessoa vivencia essas experiências de uma forma. Por exemplo, se eu falar com você, nós dois vivemos uma situação de desemprego, por exemplo, que está muito comum. A forma de abordar que você vai ter é diferente da forma de abordar que eu tenho. Não existe nada de certo, nada de errado, só que cada pessoa tem um sentimento com relação às experiências, às situações que nós vivemos. E é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre conseguir gerenciar essas situações, conseguir entender que essas situações, elas estão no passado, elas serviram como experiências, tanto é que nós chamamos de experiências. Experiências é algo que você aprendeu com. Tudo aquilo que nós vivemos, por incrível que pareça, são experiências. Você pode falar aqui do lado, você pode rir, né? Você fala, caramba, Tati, experiência que dói. Dói. Claro que dói. É claro que dói, eu sei. É claro que dói. Eu sou ser humano também. Afinal de contas, né? Aqui também tem sangue. Dói. E essa é a primeira coisa que eu quero falar. Justamente isso. A dor, ela é inevitável. Acontece. Você bate, você sofre. O sofrimento, ele é opcional. Você pode muito bem se cortar, só que você pode ficar lá colocando o dedo na ferida e aquilo nunca vai se cicatrizar, ou dificilmente, né? Nunca é uma palavra muito forte. Ou dificilmente aquilo lá vai cicatrizar. Esse exemplo prático é a mesma coisa. Quando você se corta, quando você tem alguma coisa, algum acidente físico, o que você faz? Você vai lá e remedia, você arruma. Você toma um remédio, você arruma aquilo lá, você costura, você coloca um gesso, não sei, depende da situação, certo? Quando dá para arrumar, obviamente. Pois é. Então a primeira coisa é justamente essa. A dor, ela existe, você não tem como ignorar. E isso é importante falar porque uma das coisas que nós fazemos muito é justamente isso. Eu vou ignorar, aquilo não existe. Isso aí talvez para mim, na minha humilde opinião, é uma das piores coisas que nós podemos fazer é ignorar. Ignorar que aquilo existe. Sim, aquilo existe. É a mesma coisa você ter um elefante rosa, esse é clássico, né? No mundo corporativo eles falam muito disso. Você está numa reunião e de repente aparece um elefante rosa e começa a transitar pela sala. O que você faz? Você ignora aquele elefante? Não tem como. Não tem como. Então, a mesma coisa são as nossas dores.
Não tem como ignorar. O que você faz? Enfrenta de frente. Entenda, a dor, ela existe. O sofrimento, ele é opcional. Quando você machuca, quando você se corta, você vai lá e você se arruma. Se não dá para arrumar, se não dá para consertar, o que você faz? Não tem como você ficar. Mesma coisa, eu vou colocar um exemplo prático meu. Eu nasci deficiente. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar olhando para essa mão o tempo todo e me lamentando e me vitimando, ou seja lá o que for, a vida toda? Definitivamente não é saudável isso. Definitivamente não é saudável. Claro, você fala, poxa, é desafiador, né, Tati? Claro que é desafiador. Aqui ninguém está falando coisas fáceis, coisas que você fala, poxa, assim eu faço, eu resolvo. Não. Aqui é papo sério. Aqui é você olhar, o momento que eu sento aqui com você, é para você olhar para a sua vida e falar, vamos pegar uma página em branco e vamos escrever. Escreve tudo aquilo que está te atrapalhando e certamente você vai entender que realmente aquilo está te atrapalhando. Ah, mas eu não converso com meus pais, eu não converso com o meu irmão, com a minha família, com meus tios. Por quê? Porque houve uma situação, aquilo atrapalha de verdade a nossa vida, a nossa performance, o nosso desenvolvimento. Então, primeiro convite que eu quero te fazer agora, se você quer ter uma vida melhor, se você quer se sentir melhor, você fala, caramba, eu mereço uma vida melhor, eu mereço estar melhor do que eu estou. Resolve tudo aquilo que está acabando aqui, aqui dentro, minando essa possível vida que você pode ter. Basta você resolver. Como resolver? Passo número 1. Entenda, a dor, ela é necessária, ela serve para experiência. O que você tem a aprender? Eu recomendo que você pegue e você escreva. Situação X aconteceu, eu senti assim, o que eu aprendi com isso? Você fala, pô, Tati, eu aprendi que dói. Não, tenho certeza absoluta que tem alguma coisa para você poder aprender. Quando você sai e coloca aquela situação em perspectiva, você sai da situação de verdade, você fala assim, caramba, emocionalmente, eu estou me referindo emocionalmente, tá? Quando você emocionalmente sai daquela situação, você fala, tudo bem, será que aquela expressão, será que eu não estou fazendo uma tempestade em copo d'água? Será que aquilo lá não tomou proporção maior do que deveria? Será que eu não dei audiência demais para aquela situação? E muitas vezes nós fazemos isso. Isso aí é um sabotador que nós mesmos, autossabotagem. A gente fica naquele vitimismo. Mas aconteceu isso, mas... E aí? O que você vai fazer?